Bom dia, bom dia. Vamos começar o nosso segundo dia. Sejam muito bem-vindos. A ideia desse segundo dia, pela nossa programação que a gente vai passar, a gente vai incluir só um item, que seria a gente fazer a escolha também das cidades que irão receber, as universidades que irão receber os fóruns de 2019. Então, são 4 fóruns, a gente precisa fazer essa escolha ainda hoje, e vai ser mais um item que a gente vai colocar na nossa pauta. Ao final da reunião aqui, da apresentação, eu vou pedir às regionais que indiquem quais serão as suas escolhas, né? E aí a gente vai discutir na plenária aqui quais seriam as 4 que irão receber os nossos fóruns de 2019. Então, posso? Opa, obrigado. Então, começando aqui, com o relato da Coordenação Nacional, a gente fez a apresentação dos novos pró-reitores agora, na segunda-feira, né? No dia 19, eu gostaria que os novos pró-reitores, se puderem subir ao palco aqui para poder se apresentar para a plateia também. Todos já estão presentes? Não. Hã? Os que estão aqui? Tem alguém, não? Que participou da apresentação dos novos pró-reitores na segunda-feira, Inês? Não, eu estou dizendo, você não é nova pró-reitora. Isso, pronto. Quem mais? Ainda não chegaram? Então, vou fazer o seguinte, eu vou inverter a pauta aqui, vou esperar eles um pouco, e depois a gente faz a apresentação oficial deles aqui na plenária. O pessoal ensaiou a música? Também. Também? E o kit também já está providenciado. Então, lembrando aos novos pró-reitores, né, do nosso portal, as nossas atividades, inscrições, certificados ficam todos no portal do Forplad, inclusive o dessa reunião estará lá também após o término da reunião, e observada a frequência de todos, o certificado ficará disponível. Temos um canal também no YouTube que todas as apresentações são gravadas, então aqueles que desejam assistir novamente ou não tiveram a oportunidade de estar presente, todas elas ficam disponíveis lá no nosso canal. É importante, nós temos a 2018 inteiro, nós começamos em 2018 com essas gravações, então, desde a primeira reunião nossa em Natal, todas têm sido gravadas e têm ficado disponíveis, inclusive os grandes eventos que são feitos pelas regionais, quando solicitado, a gravação a gente coloca também no nosso canal. Seguindo um pouco a nossa programação do segundo dia, além do relato, nós teremos também o relato da nossa comissão de modelos, discutindo um pouco sobre o orçamento de 2018 e o orçamento de 2019. Eu vou dar apenas uma breve introdução. Nós teremos a participação do MEC, né? O Weber já está presente, ontem ele já esteve presente conosco no nosso jantar, e a gente terá também a participação do Tribunal de Contas, falando desse novo formato do relatório de gestão, uma pauta bastante importante, e também uma aproximação com o Tribunal de Contas, no intuito da gente poder trabalhar algumas pautas importantes. A gente está discutindo a mudança dos indicadores de gestão do relatório. Esses indicadores são de 2002, se eu não me engano, e a gente fez uma proposta, está discutindo com o TCU e está discutindo com a Andifes a aprovação. Raquel ontem chegou a citar isso, a gente precisa aprovar na Andifes esses indicadores e também submeter oficialmente ao Tribunal de Contas, mas já estamos trabalhando em parceria na discussão sobre qual é o melhor indicador para a universidade, qual é o melhor indicador que o órgão de controle entende que possa ser prestado contas à sociedade por meio do relatório de gestão.
à tarde, no início da tarde, após o almoço, teremos as boas práticas, tecnologias de apoio à gestão universitária. Então, a nossa universidade aqui, que nos recebe, vai tratar sobre mapeamento de processos. E também teremos da URGS o tema modelo de governança, gestão de risco e processos, também por essa universidade. Depois teremos uma avaliação do planejamento estratégico. Eu vou mostrar aqui como a gente está fazendo o planejamento estratégico. Ainda tem sido um aprendizado, digamos assim, para todas as regionais, trabalhando com o FORPDI. Ontem fizemos algumas reuniões onde a gente viu a necessidade de alguns ajustes ainda de aprimoramento do FORPDI. Já solicitamos uma reunião com a Andifes para discutir onde vai ficar todo o banco de dados que for elaborado dentro do FORPDI. Então, quem vai fazer a manutenção, onde vai ficar hospedado o FORPDI. Temos uma reunião lá no dia entre 18 e 19 de dezembro para discutir isso. Conseguimos essa reunião ontem, após alguns relatos, sobretudo na comissão de planejamento. E a gente conseguiu essa reunião, dia 18 e 19, entre 18 e 19, teremos uma reunião na Andifes, juntamente com a equipe que desenvolveu os dois sistemas, para a gente tentar uma solução que faça com que a gente tenha uma institucionalização desses dois sistemas e, principalmente, que a gente tenha manutenção e segurança para poder utilizar esses dois sistemas que são tão fundamentais para a gestão das universidades. Por fim, teremos os encaminhamentos e encerramento, onde a gente vai apresentar, onde os temas serão, dos temas discutidos, o que a gente entender que seria relevante informar a Andifes, a gente faz durante os encaminhamentos e, posteriormente, eu enviarei para a diretoria da Andifes. Então, 2018 está terminando com uma relativa boa notícia, né? Nos anos anteriores, a gente não vinha conseguindo uma liberação total de capital, em que pese o capital tem sido muito diluído, né, nos últimos anos, sobretudo em 2018, mas nós tivemos a liberação de 100% do custeio e 100% do capital previsto na LOA das universidades. Lembro que ficou uma parte desse recurso também previsto no MEC. O Weber deve falar sobre isso, sobre essa distribuição agora, no painel seguinte. Mas ficaram lá em torno de 513 milhões de reais para assegurar a manutenção de algumas obras, né? A continuidade de algumas obras, sobretudo. Ele deve explicar quais foram os critérios e e como se deu essa distribuição ao longo do ano, e se ainda tem orçamento, e se alguém pode ter esperança até o final do ano, né? Dia 31/12, sugiro que ainda tenham esperança. E saber de vocês como é que está a questão da manutenção das universidades, se os 100% que chegou de limite está sendo suficiente. Os relatos que a gente tem escutado é de que ainda é insuficiente em relação a toda a despesa. Eu lembro que a gente tem um aumento natural dos contratos. Eu lembro que a gente tem também um reúne em consolidação. Então, muitas obras terminaram, foram entregues recentemente, e isso aumenta a despesa, isso gera custeio, gera necessidade de ter pessoal terceirizado, gera necessidade de mais energia, né? Isso tudo é um custo. E como o nosso orçamento ele vem parado, vem estagnado ao longo dos 2 últimos anos de custeio, praticamente, então, a gente fica sem condições de gerir a universidade no orçamento atual. Então, uma das nossas grandes reivindicações é de tentar, ainda perante o Congresso, ampliar o nosso orçamento de custeio e, sobretudo, o nosso orçamento de investimento,
que vem caindo significativamente. Então, é um dos pontos, essa questão dos 100% de custeio não estão sendo suficiente. O orçamento para isso, o orçamento de 2019 precisa ser votado com essa ideia, com essa mudança. Foi afirmado, eu acredito que o Weber vai falar aqui, que uma parte dos recursos de pessoal foi retirado para recurso de contingência e está sendo disponibilizado para orçamento de capital. Então, a ideia é de termos aí uma complementação do orçamento de capital em cima da PELOA 2019. A PELOA 2019, que está no sistema atual, deve ser complementada ainda no Congresso, e essa complementação, segundo informações do MEC, ele vai poder falar aqui no próximo painel, deve chegar a, no mínimo, 100% do capital de 2018, do capital disponibilizado via LOA 2018. Então, não é muita coisa, porque também já foi metade do capital de 2017, mas já seria um aumento no orçamento que está sendo disponibilizado para as universidades em 2019. Pelo cronograma, nós teremos a votação final do orçamento no dia 20/12. Então, a gente tem até 20/12 aí para ter a votação final do orçamento e ter a LOA 2019 aprovada. Eu vou disponibilizar dentro do ambiente do nosso site, não vou colocar na pasta de documentos, mas vou colocar dentro do ambiente do nosso site. Então, quem tem senha, quem tem acesso, vai poder conseguir acompanhar toda a planilha com relação às matrizes e de todas as universidades. Então, tem lá a matriz OCC, o Reúne Custeio, PINAS, Investimento, Fontes 250, né? Quem tem colégio de aplicação, todas essas informações para aqueles hospital veterinário, então para as universidades poderem acompanhar os seus números, tudo que foi, o banco de dados referente a cada universidade. Isso vai ficar disponível no nosso ambiente. Então, quem quiser, tiver curiosidade, gostar de mexer com os números, como é o perfil nosso aqui, poderá ter acesso e acompanhar a sua universidade. Planejamento estratégico. A Nacional, no início de 2018, nós elaboramos um planejamento estratégico para 2018 e 2019. Esse planejamento estratégico, basicamente, ele é a diretriz para o planejamento estratégico das regionais. Então, cada regional fez sua reunião e deve ter elaborado o seu planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, ele hoje está sendo acompanhado via FORPDI. Então, a gente está alimentando no FORPDI o planejamento estratégico. O principal intuito disso primeiro, fazer um monitoramento dos diversos grupos de trabalho que nós temos e a dificuldade que tem de se gerenciar todos esses grupos de trabalho. Então, vai uma ferramenta que vai poder nos ajudar com relação a isso. E o segundo é deixar uma história, que eu acho que é importante, que você vai ter uma nova gestão, 2020, e você precisa ter uma história, de um ponto de partida, entender um pouco como foram as dificuldades e quais foram os sucessos realizados ao longo desses 2 anos, que é o ano que corresponde ao período dessa gestão. Então, na realidade, nós temos aqui o planejamento de todas da Comissão de Administração, Comissão de Modelos, Comissão de Planejamento, Coordenação Nacional, da Regional Centro-Oeste, Regional Nordeste e Norte, Sudeste, Sul
Sul e Norte. Ok. Na coordenação nacional, nós temos os objetivos como comprometer os membros da coordenação nas ações do FORPLAD, assegurar uma gestão sustentável, fortalecer a matriz OCC, aprimorar a gestão das IFES, nas áreas de planejamento e administração, estabelecer uma agenda com o TCU, fóruns para a construção de ações conjuntas e disseminar informações produzidas pelo FORPLAD. Então, várias dessas ações estão em andamento. O objetivo é a gente chegar ao longo de 2019 com essas ações concluídas. Algumas, como, por exemplo, fortalecer a matriz OCC. Nós temos uma meta de elaborar 2 vídeos explicativos para 2018 e 2 em 2019. Nós conseguimos produzir 3 já esse ano. E a ideia é que no primeiro fórum de 2019 a gente consiga concluir os 4 vídeos de uma série. Inclusive estão aqui no nosso canal, que eu vou falar mais para frente, que são os vídeos relacionados à matriz OCC. Ainda tem mais, acredito que um vídeo a gente consiga concluir. Disseminar a cultura do uso da matriz, fizemos isso com uma universidade que está já próxima de entrar na matriz, a Universidade Federal do Sul da Bahia. Estivemos na Universidade Federal do Sul da Bahia, a convite da reitoria, e para falar um pouco sobre o impacto que será os números atuais, se eles estivessem entrando na matriz naquele momento. Então, é importante, se eu não me engano, faltam 2 anos ou 3 anos, né? 3 anos, né? 5 anos para entrar na matriz. Então, é importante que eles tenham um monitoramento, acompanhem os números, para que a gente não tenha uma redução da receita dessa universidade, uma vez que a gente sabe que quando a gente não está na matriz, a gente tem nos 10 primeiros anos, de criação do curso da universidade, a gente não entra na matriz diretamente, entra subsidiado, né? Então, a gente tem aí um valor que fica um pouco acima do que, em tese, receberíamos se estivéssemos na matriz, por conta do desempenho dos alunos, que ainda precisa ser consolidado. Agenda com TCU. Outra ação é essa agenda com TCU. Tivemos uma reunião com o TCU em Brasília, com a presença da Andifes. O objetivo era estabelecer os indicadores do TCU para o relatório de gestão, e agora estamos tendo uma agenda, já tivemos uma reunião no FORPLAD do Nordeste, né, sobre essas alterações que vão ocorrer do relatório de gestão para o próximo exercício já. E agora a gente está trazendo o TCU aqui para a plenária para conversar um pouquinho com a gente sobre essas alterações. Então, uma pauta bem interessante. Deixa eu voltar lá para a apresentação. E falar um pouco do nosso canal. Não sei se vocês estão acompanhando, mas estamos fazendo toda a gravação ao vivo, e ao final da gravação, esse recurso dos vídeos são disponibilizados no canal para que vocês possam acompanhar. É importante que a gente tenha, uma forma que a gente está falando de dar mais transparência ao nosso fórum, de dar também a oportunidade daqueles que estão entrando agora entenderem tudo que foi discutido ao longo do ano, do orçamento, principalmente resgatando todas as informações do ano de 2018. Então, os novos proreitores têm essa oportunidade já de assistir aí todos os nossos eventos referentes a 2018. E, por fim, eu queria falar um pouquinho da escolha das novas reuniões de 2019. Então, essas 4 que ocorrerão, uma em março, a segunda em junho
terceira em agosto e a quarta em novembro. Então, eu queria solicitar às regionais que apresentassem se existe ou não a vontade de receber o fórum em 2019. Então, eu posso começar pela Regional Norte. Regional Norte. Tem o microfone? Raquel. Tu anota aí, pode ir, por favor. Bom dia. Bom dia. Raquel, da Universidade Federal do Pará, aqui representando o professor Marcelo, que é da UFRA, o coordenador do FORPLAD do Norte, não pôde vir na reunião. E a gente propõe ao FOPA, no caso, que é em Santarém, o terceiro FORPLAD, para agosto. Santarém, terceiro FORPLAD, o Isso. FOPA. Isso. Ok. Voto com o relator. Voto com a relatora. Anota aí, por favor. Nordeste. Quem? Voto Campina Grande, segundo fórum. Voto com o relator. Junho. Não. Junho, Campina Grande, segundo fórum. Certo. Não, cara. É uma boa proposta. Chove muito lá. É muito ruim. Olha, Sudeste. Pará, terceira? Pará seria a terceira, né? Bom dia a todos. A Regional Sudeste, eu estou falando em nome do professor Roberto Rodrigues, que não pôde estar presente, como vice-coordenador da Sudeste. A proposta da Sudeste é federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, mas a gente queria fazer na segunda ou na terceira, porque a Federal de Minas Gerais está com uma administração nova e não tem como fazer na primeira. Tá? Então, se a gente precisava acertar essa data para fazer, acho que segunda, né, Campina Grande, São João é difícil da gente discutir, mas talvez aí a terceira data, talvez em agosto, né? Essa é a proposta. Certo. Sul. Olá, bom dia a todos. Nas conversas de ontem, do jantar, a sugestão seria que Santa Catarina pudesse sediar o quarto encontro. A ideia é fazer, não em Florianópolis, mas em Joinville, que é um campus que nós temos, é um quarto campus, e nós fizemos agora, recentemente, o encontro da regional lá em Joinville. A ideia é, na verdade, não só prestigiar o local, o campus, mas permitir que todos possam conhecer também esse empreendimento, que foi uma parceria entre a universidade e um complexo industrial, considerado o maior da América Latina, e eles construíram toda uma estrutura lá muito bacana, muito legal, que permitiria aí que todo mundo pudesse conhecer. Muito bom. Muito bom. Não dá. Então, o quarto fórum seria Santa Catarina, Poti. E aí a gente fica aí com uma pendência ainda, o primeiro fórum. Qual seria a universidade que receberia o primeiro fórum? Ou uma discussão aí entre Santarém e... Vai ser o FMG? Não. E o FMG, cadê o Maurício? Maurício. Por que não o primeiro, Maurício? Vamos lá, o FMG é... Sim, mas vamos lá. Tiago, alô. Oi. Olha só, a gente fez uma consulta na Regional Sudeste, na nossa última reunião em Ouro Preto. Nós tínhamos duas oportunidades de duas instituições que estavam se oferecendo. Optamos pelo FMG, mas não há condições de fazer no primeiro. Tá? Então, assim, a candidatura ela era para o segundo, na verdade, era essa a nossa indicação, segundo fórum do ano, para ser feito no FMG Belo Horizonte, até pela facilidade de transporte, facilidade de chegar e tudo mais. Então, a gente entende que, assim, se realmente, né, eu até brinquei, tem esse apelo de Campina Grande, porque é São João e etc., tudo bem, não tem problema. Só que a gente não consegue fazer no primeiro, infelizmente. Ok. Então, aí depois a gente vai para uma votação, caso o Santarém não consiga mudar, ou... Tá. Não, mas aí não é a discussão, mas assim... normalmente o quarto fórum ele ocorre na cidade do coordenador que está saindo, né? No caso do meu
no meu caso, mas como o mandato lá termina em outubro, aí a gente não tem uma segurança de que vai poder fazer um fórum dessa dimensão em novembro. Então, por isso que a gente não vai ter o 4º fórum na UFPE, e a Universidade Federal de Santa Catarina já se propôs a realizar o 4º fórum. Primeiro fórum, candidatos. Qual é a regional que ainda não se manifestou? Centro-Oeste. Centro-Oeste. E aí? Não tem condições? Então, estamos numa discussão que a gente vai levar para o final do fórum, né, para os encaminhamentos, sobre mais alguém queria se candidatar? Mais alguma universidade? Então, temos aí ainda um impasse com relação ao primeiro fórum e com relação ao terceiro fórum. Oi? Você quer falar, Raquel? Microfone. Eu vou até aí a você, Raquel. O Tiago. Vai lá. Oi. Só defender um pouco aqui, porque o segundo, né? O pessoal sempre, lá no Nordeste, sempre vem pedindo, né? Vai, Campina Grande, vamos propor e tal, e de preferência durante o período junino, porque tem a atração, né, da cidade também, nesse momento. E aí, por isso que a gente propõe o segundo, né? Inclusive, o reitor, a gente já teve uma conversa com o reitor, né? Já está tudo acatado, caso seja homologado aqui. Então, é mais por conta do período também, né? Obviamente, sediar um Forplat já é uma honra, mas o interessante de junho é porque é justamente o mês em que você tem todos os dias festas juninas, né? E aí vocês poderiam também ter a oportunidade de aproveitar, obviamente fora das atividades do Forplat, né? Também o São João de Campina Grande. Também, no caso de Santarém, a Universidade é nova, ela vai fazer 10 anos, em 2019, e é no segundo semestre, então, assim, e a melhor data das praias lá de Alter do Chão é no segundo semestre. É só para, não sei, estou fazendo a defesa, o plenário define depois. Tiago. Tiago, por favor. Oi. Então, a Sudeste, desculpa, com todo respeito, a gente tem 30 universidades, sei lá quantas, 20 e poucas universidades, e como representante da Sudeste, eu digo que gostaríamos de ter um fórum na Regional Sudeste, e que a gente tem que buscar viabilizar isso. Proponho que seja o 4º, se o Maurício concordar, que Santa Catarina troque com a Sudeste. Tânia, eu estou aqui, ó, falando agora. Eu posso até dar uma ligada para saber lá, de repente. Eu estava pensando na questão, porque março é uma época que chove muito, né? Quer dizer, então acho que até de logística, mas eu acho que se não tiver essa possibilidade, de repente a gente pode fazer esse esforço de fazer o primeiro em março. Né? Seria excelente, se a gente já fecharia, já conseguiria resolver. Vamos fazer isso, então. A gente faz em março. Muito obrigado. Todo mundo leva guarda-chuva, galocha. Então, vamos colocar em votação, aproveitar e já colocar em votação. O primeiro fórum seria na UFMG. Todo mundo concorda? Quem discorda, levanta a mão. Então, aprovado apenas com a discordância da Tânia. Segundo fórum seria Campina Grande. Pode registrar em ata, por favor. Ah, tá bom, ok. Inessa. Segundo fórum seria Campina Grande. Quem discorda, levanta a mão. Então, é aprovado com 2 discordâncias. Inessa e Tânia. Terceiro fórum seria Santarém. Quem discorda, levanta a mão. Aprovado, sem discordância. 4º fórum seria Santa Catarina, Joinville. Quem discorda, levanta a mão. Então, apenas 2 discordâncias também, Inessa e Tânia.
Então, aprovados 4 fóruns de 2019. Muito obrigado a todas as cidades e as universidades. Ok? Eu acho que é complicado assim jogar no colo de uma instituição que tomou decisão há menos de 15 dias, não tem uma chamada pública, não tem informação de como vai fazer, não recebeu checklist, não recebeu nada. Mas Então, normalmente assim, é assim, né? este ano nós não tivemos nenhuma possibilidade de fazer na Regional Norte. Acho que tinha que ser a primeira. E, sinceramente, independente disso, eu acho que assim fica constrangedor o nosso colega se colocar, vou dar meu jeito, vou ligar para lá, ver o que eu posso fazer e aprovar em plenário, se a gente não se alinhou. Ele tem que fazer essa consulta antes. Me desculpa, mas essa é a minha posição. Mas normalmente é assim, né? No último fórum a gente define as quatro universidades que vão... Não, mas aí não foi uma opção, né? Pode falar. Bom dia a todos. Eu acho que a gente está fazendo tempestade em copo d'água. A instituição que vai sediar, eu sediei em Aracaju em 2015, numa crise enorme. Foi o primeiro evento, não tinha nenhuma instituição que quisesse. Foi um tormento, a gente não tinha apoio de ninguém. De ninguém. Nós fizemos um evento na universidade. Natal também em 2018. Um translado do aeroporto para a universidade, um trabalho enorme. Tá? Nós fizemos... Tomás não está aqui, mas ele sabe o quanto a gente se prestou para que não houvesse dificuldade de realização do nosso fórum. Portanto, se a Universidade Federal de Minas Gerais, que é que vai sediar, eu acho que a gente não pode aqui, infelizmente, tornar essa escolha como sendo uma disputa. Eu acho que até a forma de encaminhamento, me perdoe, Tiago, dizer quem concorda, quem discorda, não é proclamação. Eu acho proclamação. Nós já somos tão... É porque, na verdade, a gente sempre coloca em votação na plenária, né? Faz parte do protocolo. Eu acho que não seria nesse momento agora, isso era no final da reunião para a gente ter essas conversas, para não ter ruído. Viu, Inês e Tânia? Eu acho que essa coisa de você ter discordância não é legal, não é legal. Nós somos um grupo, e esse grupo tem que estar o tempo todo caminhando na mesma direção. As discordâncias, eu acho que não podem ser pautadas dessa forma, ok? É somente um adendo para que a gente não perca o objetivo principal, que é das unidades receberem a gente. A gente agradece muito o fato das unidades se prontificarem. Já é um esforço enorme. Portanto, esse é mais um alerta do que propriamente um desabafo. Obrigado. Okay. Denise, a gente encaminha porque já estamos passando do horário e temos a apresentação do Poti. Denise. Eu não quero trazer desconforto, não, mas é uma oportunidade. Eu sugiro que a gente reduza o número de fóruns. Eu não sei por que a gente precisa dessa quantidade de fóruns, né? Eu quero deixar aqui a reflexão, se não é o caso, a gente diminuir para 3 fóruns e avaliar a nossa possibilidade de manutenção de 4 fóruns no ano, e, a partir daí, fazer reflexões futuras, né? É só um convite para a gente discutir isso como Forplad. Ok. Poti? Pode ser? Então, dando continuidade à nossa programação, teremos a apresentação da Comissão de Modelos. Deixa eu... Bom dia a todo mundo. Eu vou aqui para o proscênio, né? Esse aqui é o proscênio aqui do palco, né? Na ribalta. A ribalta é essa luzinha aqui de baixo, né? Tá? A comissão de modelos vem trabalhando bastante ao longo do ano. É um calendário meio por demandas espontâneas, né? Surgem reuniões, encontros,
videoconferências marcadas em meia hora, questões que nós temos que enfrentar. O meu relato ele é um relato cronológico. Eu venho trazendo... eu tentei lembrar, aqui eu fiz teve uma data que eu não me lembrei, perguntei aos colegas depois se vocês podem me lembrar, que foi a data que houve a abertura do CIMEC com os limites. Eu tenho aqui na minha cabeça, 8 de agosto, alguma coisa assim. Eu terminei esquecendo. Se alguém me lembrar, depois vocês falam ao longo da nossa apresentação. Tá? Em segundo lugar, dizer que ontem aquilo que eu falei era sério mesmo. Eu vou ter que reabrir meu cadastro na Ordem dos Músicos do Brasil, e ontem encontrei um parceiro, que é a Anilton. Cadê a Anilton? A Anilton canta samba como ninguém, né? E ontem a gente fez uma seresta, não foi, Anilton? Ganhamos até um cachê. Até o cachê a gente ganhou ontem à noite, tá? E a Anilton, além de estar na regional, ele é os modelos da Modelos. Então, a gente tem essa composição. A comissão de modelos ela tem o Bruno, do Mato Grosso, Denise e Dulce, que compõem a Regional Centro-Oeste, a Nordeste, Camilo, Carol, Caroline, e este que vos fala, na Nordeste, Raquel, Rogério e Silvana mais recentes, né, eles ingressaram aí, né, colegas que deixaram a comissão do modelo, foram substituídos recentemente, na Regional Norte. Na Sudeste, o Anilton, Darizon, Jailton e a Tânia. Tá? Na Regional Sul, o Hélio, Mozart e o Wilson, fechando, então, o parquê de membros da comissão de modelos do Forplad. Eu tentei fazer uma abordagem cronológica, e se vocês quiserem interromper, levantando a mão, tirar uma dúvida do que aconteceu, fiquem todos à vontade. Eu acho que no final também tem falas, tem perguntas, mas se quiserem levantar a mão para algum questionamento, né, podem fazê-lo. Bom, eu fiz um relato a partir da reunião de Campo Grande, né? Nós tivemos o último relato da comissão de modelo, foi lá em Campo Grande, e eu achei oportuno fazer esse relato a partir lá de Campo Grande. A reunião em Campo Grande foi em junho, ali na primeira quinzena de junho, e era justamente nesse momento, junho, julho, que todos acompanham, que são os meses que antecedem o envio da proposta de lei orçamentária anual da União pelo Ministério do Planejamento ao Congresso Nacional. E é nessa época, obviamente, que começa já as tratativas do Ministério da Educação com o Ministério do Planejamento, do lado do Poder Executivo, né, dos ministérios, e do nosso lado é aquela época justamente que a gente faz uma abordagem quali e quantitativa, né, do desenvolvimento anual dos cursos de graduação, porque é a partir dos dados dos cursos de graduação que a gente consegue, né, de forma objetiva, calcular a participação de cada instituição no modelo distributivo, que é a matriz OCC. Nesse ano, se todos recordam o nosso relato feito na reunião de Mato Grosso, nós tomamos uma decisão de prudência em relação ao modelo da matriz OCC, mas também pautando um aprimoramento nos seus dados, especificamente um dado que fala muito, que é a questão da classificação padrão dos cursos de graduação. A comissão de modelos ela fez uma revisão da classificação, porque ela era uma classificação descritiva, tá? E nós fizemos uma análise dos cursos, vários cursos que nós tivemos dúvidas, nós acessamos os projetos políticos pedagógicos, as matrizes curriculares, para tentar discernir, e a gente
refez, né, a gente fez uma análise geral, até para dar coerência em algumas avaliações. Vou citar um caso bem corriqueiro e que a gente pautou cursos que eram de modalidade tecnológico, né, então, tecnólogo, que estavam classificados como os cursos tradicionais de graduação. Então, obviamente, por coerência, se o curso é tecnológico, ele tem que ser classificado como curso tecnológico. Então, foi esse tipo de análise que nós fizemos. Alguns casos nós trouxemos e contou aí com uma importante participação da Universidade Federal do Espírito Santo, que se debruçou com sua equipe e trouxe isso. Então, a gente produziu uma nota técnica desse trabalho, encaminhou para a CGPO. Cadê o Weber? Está aí já, o Weber? Cadê o Weber? Né? Nós já mandamos essa nota técnica com todo o trabalho. Creio que também todos receberam. Eu tenho tido o hábito de todo documento, planilha, tudo que a gente recebe, coloco tanto nos grupos de WhatsApp, que é o que a gente vê, todo mundo hoje trabalha com o computador ligado no WhatsApp também, e também encaminham por e-mail, né? Se alguém, por acaso, não recebeu, né, a gente pode encaminhar novamente através das regionais, tá? As regionais podem solicitar, ok? Então, mês de julho, vocês percebam que é o mês que antecede os limites no CIMEC. Então, nós fizemos uma grande reunião com o Ministério da Educação. Nessa reunião, contou com a participação do professor Mauro Rabelo, e também com a participação da Andifes. No ano de 2018, para cálculo do orçamento de 2019, a Andifes acompanhou todas as nossas reuniões, participou conjuntamente, para também ter maior uma orientação e fortalecer a nossa discussão com o Ministério da Educação. Tá? Dando prosseguimento a esse período de negociação, revisão, cálculo, tem que sentar na mesa, abrir a planilha, olhar o computador, verificar as inconsistências, os casos que um aumento fora de uma tendência, alguma identificação disso. Então, foi um trabalho que a Comissão de Modelos, junto com o Ministério da Educação, durante 2 dias lá na CESU, para nós nos reunirmos para fazer o refinamento de dados e processamento preliminar da matriz. Nessa reunião, a gente tratou sobre os dados, né? A gente fala, nesse período que antecede, a gente fala pouco de orçamento, porque nem o Ministério da Educação sabe quanto vai ter de limite disponível para se fazer o orçamento das universidades. O que nós fizemos foi algumas simulações, né? Nós simulamos vários cenários do que poderia acontecer. Na pauta da discussão, e acho que é importante trazer ao pleno, para que vocês tenham conhecimento, a gente discutiu bastante sobre a questão da matriz de custeio do Reúne. Tá? Eu acho que já é patente, a gente já sabe da fragilidade com que a matriz de custeio do Reúne, como um programa que já venceu seu prazo, ela vem sido mantida no financiamento das universidades. Tentamos fazer algumas simulações, né, tentando, obviamente, absorver essa matriz de custeio do Reúne dentro da matriz OCC, para dar uma lógica, né, de modelo. Fizemos algumas simulações, apresentamos isso ao Ministério da Educação, levamos em reunião com a Secretaria Executiva da Associação Nacional, da Andifes, e a questão de tempo, não deu para a Andifes se reunir, as decisões de orçamento, quando tomadas nessa iminência do lançamento dos limites, elas não são tão simples como se pensa, e nós não conseguimos trazer a matriz da 8282, que é a matriz de custeio do Reúne,
para a lógica de um cálculo de matriz. Então, a 8282, aqui sem falar de limites, quanto foi o que tinha, ela praticamente só passou de um ano para o outro ano seguinte. Tá? Eu acho que esse é o destaque mais importante dessa nossa reunião. Nessa reunião de julho, nós estávamos também ali numa discussão sobre a questão da matriz do PENAS, da assistência ao ensino superior de graduação. Havia e há, né, obviamente, uma grande necessidade de financiamento da despesa de assistência estudantil, dada ao processo de inclusão que as universidades desenvolveram ao longo dos anos, e isso vem pressionando cada vez mais o orçamento. O FONAPRACE, com o apoio da Comissão de Modelos, cadê o João de Deus? João de Deus agora, cadê João de Deus? Não está aqui, não. Tá, o João de Deus, que era o coordenador do fórum da FONAPRACE, ele deu um upgrade e virou pró-reitor de planejamento, sem querer, obviamente, desmerecer os nossos colegas do FONAPRACE. Mas ele fez um upgrade agora e ele veio para o FORPLAD. Tá? Então, lá no FONAPRACE, eles deram uma diretriz muito importante. Eu reconheço o avanço do trabalho que o FONAPRACE desenvolveu junto com a Comissão de Modelos, para poder superar o modelo da matriz PENAS, que ela já foi desenvolvida há algum tempo atrás, que basicamente aplica o total de aluno equivalente de graduação. Tá? Há uma correção pelo IDH dos municípios, ela tem 2 fatores, há uma certa correção, mas ela é completamente influenciada pelo total de aluno equivalente de graduação. E qual foi a ideia do FONAPRACE junto com a Comissão de Modelos? Ora, a gente tem que trazer um pouco mais da realidade do nosso estudante. Então, a gente precisa saber quem é o estudante, qual é a condição do nosso estudante e tentar trazer esses conceitos para um novo modelo de cálculo do PENAS, do recurso que, ora, seria distribuído pelo PENAS. O modelo desenvolvido pelo FONAPRACE, ele avança, pois ele suscita dados, né, do SISU, né? Então, o cadastro social que é feito no SISU, sendo utilizado, né, como referência para o cálculo da matriz da distribuição dos recursos de assistência estudantil. O que a gente não conseguiu avançar, e aí muito mais por falta de tempo mesmo da apresentação, era na verificação da integridade desses dados junto com o INEP. Não só a verificação da integridade, mas o fato também de trazer esses dados do INEP. Nós nunca trabalhamos com dados de SISU, ok? E só uma questão para que fique muito claro para todos: a Comissão de Modelo e o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento, ela não calcula a matriz PENAS, né? A gente deu nosso apoio pela expertise que nossas equipes têm, mas é o FONAPRACE junto com a DIPES, tá? DIPES, que realizavam esse diálogo. Ocorre que a matriz PENAS ela está desatualizada. Os dados que rodaram a matriz PENAS, elas são dados ainda de 2015. A gente ainda realizou um exercício de atualização com a matriz de 2017, mas não chegamos a consolidar os dados, e o PENAS, basicamente, ele foi corrigido no valor nominal. Houve uma correção do valor nominal, com alguns destaques pela experiência que o Ministério da Educação tem tido com as universidades, mas foi esse o parâmetro para a matriz PENAS. E, diante dessa discussão, a Andifes também nos solicitou uma reunião. Eu saí da reunião dia 25, era uma quarta-feira, e dia 26 fui para Belém, lá na hora, a gente decidiu que ia, emitiu a passagem lá, nós fomos lá para Andifes para falar justamente isso que eu acabei de falar para todos vocês. Ok? Em 2 de agosto, nós tivemos participação na reunião da nova diretoria da Andifes, que foi uma reunião, né, de apresentação da diretoria, uma reunião de boas-vindas, de uma visita com o Ministro da Educação, né? Obviamente,
o contexto da reunião era o orçamento 2019 das universidades federais, né? Nós discutimos na reunião sobre a questão da receita orçamentária das universidades, questão da arrecadação. O ministro, nessa reunião, ele já estava ali, participou a DIFES, Weber, professor Mauro, participou também o staff da SPO, participou com a gente, Yara, em vias de se afastar para ter seu filho, né, que ela está afastada agora, né, com a licença de maternidade. A Dalton, o Wayne e o Asley também participaram dessa reunião lá conosco. O ministro estava discutindo a questão das receitas das universidades federais, que aí, inclusive, desencadeou uma ação parlamentar, né? Houve uma alteração, nessa época estava se discutindo o projeto da LDO, né, a Lei de Diretrizes. Na Lei de Diretrizes, o Ministério da Educação foi para o Congresso, né, foi mesmo, estava lá no Congresso, falando com cada um dos deputados para que esse panorama da receita da arrecadação das universidades pudesse ter algum avanço, né? Para quem não sabe, para quem chegou agora no fórum, o limite de arrecadação hoje está vinculado ao teto dos gastos, pela emenda constitucional. O bolso é o mesmo. Para o Ministério da Educação, tanto faz ele colocar o recurso na fonte 100, que é o recurso do Tesouro, corriqueiramente que a gente utiliza, como o crédito orçamentário na fonte de receita. Tá? Então, o bolso é o mesmo para o MEC. Se arrecadou mais ou menos, você tem que trabalhar dentro desse limite. E o que é que o MEC avançou? O MEC queria, obviamente, por uma lógica básica, né, que o esforço de arrecadação das universidades e de todo o seu sistema de autarquias pudesse, né, não ser, né, limitado por um teto. Porque o teto dos gastos, eu acho que talvez essa questão da arrecadação, não tanto pelas vias do serviço, eu uso um exemplo para demonstrar o quão absurdo é essa questão. Uma doação, a Microsoft, né, resolve, então, ir lá na Federal de Pernambuco, que é uma grande universidade na área de tecnologia da informação, e diz, eu quero fazer uma doação, né, de 60 milhões de reais. Ô, Bill Gates, mas para que você quer? Eu não quero para nada, eu só quero doar mesmo para a universidade. Né? E o reitor fala para o Bill Gates, Bill Gates, eu não posso receber, né, uma doação de 60 milhões de reais, porque vai significar para mim uma retirada de receita da minha instituição. Então, esse teto para arrecadação, ele institui a incompetência orçamentária. Né? O teto, a limitação da arrecadação, basicamente é isso. É uma imposição da incompetência para que as universidades não possam demonstrar à sociedade que podem, sim, gerar riqueza, gerar serviços, prestar serviços em prol do bem-estar da população. Tá? Então, é com esse panorama que o MEC abraçou essa causa. Né? Poucas vezes eu vi o Ministério da Educação incisivo nessa questão, foi ao Congresso Nacional, avançou um pouco e, nesse processo, houve aí um desgaste, né, que foi até publicizado com o Ministério do Planejamento. Eu vou tentar avançar um pouco mais. Né? Os limites foram lançados, até aqui agora ninguém me disse qual foi a data, eu não me lembro quando foi a data que os limites foram lançados, e aqui eu quero devotar essa ação aqui por iniciativa da Comissão de Modelos, mas por provocação e apoio de Tânia Mara. Né? Cadê Tânia Mara? Não está aqui? Tânia Mara, a gente fez uma reunião por videoconferência, e nessa reunião a gente decidiu fazer uma ação inédita. E foi muito bom porque as universidades todas, 100% participaram. Quando lança o limite no CIMEC, é o único momento que a gente descobre tacitamente quanto cada universidade recebeu. A gente faz os cálculos da matriz, né? Mas as decisões de qual o limite que o MEC tem, elas são decisões que são tomadas ali, né, de uma hora para outra, e a gente nem sempre tem uma reunião marcada para discutir isso com o Ministério da Educação. E a única hora que a gente sabe qual que foi o orçamento das universidades é quando os limites estão no CIMEC.
Ok? Então, toda universidade recebe os limites no CIMEC, vai lá no CIOP, faz a alimentação dos dados nas ações orçamentárias. Ocorre que a comissão de modelo e o Forplad, ela nunca teve acesso ao sistema inteiro desses limites do CIMEC. Tá? A gente terminou, saiu de uma planilha do Excel, né? E fomos, então, agora para ver realmente quanto deu, até para a gente comparar o trabalho que a gente tinha feito com a consolidação dos dados, quais eram os limites que a gente efetivamente recebeu em cada uma das instituições. Então, a comissão de modelos, nós fizemos uma ação nacional para que cada universidade exportasse sua planilha de Excel do limite e trouxesse para um banco de dados conjunto e a gente fazia uma comparação nacional em relação a isso. Foi um sucesso. A gente conseguiu identificar algumas questões e algumas universidades conseguiram reagir com rapidez. Esse é o resultado para todos vocês, né? É o resultado do pré-limite, não é o resultado que a gente apresentou, que o Tiago acabou de apresentar na matriz. Tá? Também fiz a participação em algumas reuniões, eu trouxe uma foto aqui do meu amigo professor João Batista, aqui embaixo, né, que foi membro do Forplad, está assessorando a professora Ângela, que acabou de eleger o reitor que vai sucedê-la, e também fui na Federal do Cariri, também com essa temática do modelo. As universidades, elas discutem internamente com as suas unidades, com suas faculdades, com as suas escolas, e tem também provocado a comissão de modelo para participação nisso. Tá? A gente também fez uma reunião por videoconferência, também no clima do calote, que eu chamei duro, né, pesado esse termo, mas é um calote nas receitas de arrecadação. E qual a estratégia que a gente vai enfrentar essa garfada, não foi, Denise? Saiu uma notícia muito boa, eu adorei aquela, uma garfada no recurso da UNB, da Fonte 250, esforço dos pesquisadores, das suas equipes, da organização da sua pró-reitoria, da sua reitoria, e foi garfado para se substituir de forma talvez inédita, pelo menos para a UNB, as universidades, passou essa Fonte 250 para as ações que pagam a folha, né, de aposentadorias, até por uma frustração do Ministério do Planejamento, que impôs um aumento, né, da alíquota de arrecadação de recolhimento dos nossos salários, que acho que era de 11, ele queria passar para 14, não sei se vocês lembram, né? Então, o presidente fez isso, né, na canetada, e essa medida caiu, obviamente, no Supremo Tribunal Federal, frustrando uma fonte, né, de arrecadação que o Ministério do Planejamento levantou no orçamento de 2018, e, para resolver isso, foi atacar o orçamento e atacou os maiores, pegou lá 90 milhões de reais da UNB, foi, Denise? 80 milhões da UNB, Federal do Rio Grande do Sul, cadê o Hélio? Federal do Rio Grande do Sul, quanto foi, Hélio? Próximo de 60 milhões de reais, né? Isso é um golpe do golpe, né, nas universidades. Até nas universidades pequenas. Teve uma universidade que eles tiraram R$1.000, gente. R$1.200 tiraram, foi da Unila. A Unila pegaram R$1.000 da Unila, né? Ó o Weber aí, vem o Weber para cá. Tá? O Weber foi lá brigar com todo mundo. Ok? Em 25 de outubro, então, a gente recebeu os dados, que o Weber vai talvez falar daqui a pouquinho. Eu acho que informei para todo mundo. Todo mundo tem recebido o e-mail do Forplad, das regionais, participados no WhatsApp. Então, esses dados que estão aqui na planilha já foram informados para todo mundo. E, por último, acho que talvez estou chegando ao fim, viu, Tiago? Tenha um pouquinho de calma. A gente também pautou uma ação, inclusive como resultado dessa reunião, de estratégias de enfrentamento, né? Nós chegamos verificamos que várias universidades tinham previsão de arrecadação bem maior do que aquilo que efetivamente foi arrecadado, né? Exemplo aqui, eu vou citar o FRN, se a Anaílson me permitir, né? Que ela tinha feito uma previsão de uma arrecadação de fonte 250, até por conta de algumas pactuações que tinham sido feitas com projetos e outras questões, bem mais alto do que aquilo que ali no iniciozinho do mês
de novembro, outubro, estava disponível. Resultado, ele tinha frustração de 14 milhões de reais na fonte 250. Né? E, por outro lado, a Universidade Federal de Ouro Preto, né, dali, para uma hora para outra, recebeu 400 mil reais, que não estava esperando, e ultrapassou o seu limite da fonte disponível. Né? Ou seja, uma universidade tinha frustração e as outras universidades tinham superávit de receita da arrecadação. Então, o que a gente fez? Né? Aquele processo do ganha-ganha. Né? Todo mundo ganha. Então, quem tinha frustração de receita, voluntariamente, e é bem claro isso, né? De forma voluntária, se dispôs a passar por remanejamento dentro do Ministério da Educação essa fonte de receita para as universidades que aí precisariam de um superávit. Quem recebe receita de convênio aqui de uma hora para outra sem nem esperar, sabe muito bem do desespero que eu estou falando. Vai para o ano anterior, vira fonte 680, quando tem fonte, né? E um problema para a gente administrar. O que a gente tem recebido me dê o seu orçamento da fonte 100, que eu lhe dou o orçamento da fonte 80. Ou seja, é melhor você nem fazer o convênio, porque você depois vai ter problema para prestação de conta. Então, encerra o convênio, não vou usar o recurso, é melhor usar o meu recurso. Então, é essa cronicidade orçamentária que a gente tem enfrentado. Bom, como resultado, esse é o resultado da ação voluntária das universidades, cederam aí 20 milhões, apresentaram, registraram no seu CIOP, né, 20 milhões de reais de limites de créditos que poderiam ser utilizados na rede. Essa foi uma ação inédita e eu confesso que mais aprendizado do que nunca. Eu aprendi muita coisa nisso e queria aqui publicamente agradecer o Glauber. A gente não conversa muito com o Glauber lá na SPO, mas o Glauber é ele quem faz essa gestão das receitas, das fontes, do CIOP, é aquele quem conversa, quem faz o cadastro das ações para discutir com a SOF, e a discussão com a SOF é uma discussão duríssima, ela é muito dura, porque a SOF faz de tudo para não abrir oportunidade de empenho para as universidades. Né? Então, é basicamente isso. E dessa ação de 20 milhões de reais, praticamente 20 milhões de reais, né, a gente só conseguiu, num prazo muito curto, a cerca de 3,5 milhões de reais. Foi o que a gente conseguiu apresentar a universidades que frustraram receita e universidades que, porventura, suplementaram. Né? Eu fiquei um pouco frustrado, né? Achei que a gente ia conseguir os 20 milhões de reais, mas depois eu fui entendendo e vendo que o filtro que a SPO faz, né, é para que, quando mande lá para a SOF não olhe e derrube todos os pedidos das outras universidades. Então, foi isso que a gente fez. A gente ainda está negociando, é uma questão de negociação contínua com a SOF, e eles vão gastando cartucho. A SPO vai medindo, ó, ele tem uma munição, porque ela não pode ir lá todo dia na SOF. O cara, mas não vou fazer, não tem. Ainda está nesse espectro de decisão. Já voltou os 3 milhões e poucos, foi para a SOF analisou, está errado aqui, e aí eu mando o zap para o colega corrige, e fica nesse vai e vem, até para a gente esperar, está na expectativa, ainda não foi efetivado. Tá? Por último, a gente fez uma reunião em 30 de outubro com a Comissão do Modelo, e também uma reunião no Ministério da Educação, e essa foi, até esse momento, a nossa última ação da Comissão de Modelos. Ok? Era isso, queria ficar aqui à disposição de todos vocês para responder na medida do possível. Ok? Eu fico aqui, Tiago? Cadê o Weber? Weber? Cadê sua apresentação? Cadê ele? Já trouxe o pendrive? Oi? Não, na verdade era depois da reunião dele, né? Depois da apresentação dele. Ele já está aí? Ah, tá bom. Deixa eu tirar o meu... 25 de agosto. Obrigado. Depois eu vou colocar lá. É porque é tanta coisa, a gente não consegue lembrar das datas do que a gente faz. A vida da gente é muito corrida.
Mas aproveitar enquanto o Weber não está vindo, Denise. Não, o Weber está vindo para apresentar, já colocou aí? Mas enquanto ele não vem, eu queria falar só um pouco dessa ação da frustração de receita, que foi a primeira vez que a gente fez. Ela é uma ação bem-vinda, foi muito bem recepcionada pela SPO, mas que exige um pouco mais de conhecimento. Eu não sabia, por exemplo, que os dados da lei orçamentária, dos limites lançados de crédito, elas não andam no ritmo, para a Receita, não andam no ritmo da gestão do CIOP. Então, uma coisa é o que está cadastrado na lei orçamentária, outra coisa é o que está ali naquela linha de gestão da SPO com os limites. O resultado é que, quando eu puxei o relatório do Tesouro Gerencial, em que da previsão de receita e a receita arrecadada, vi alguns conflitos. O caso mais clássico foi da Federal de Amazonas. Quer dizer assim, não, eu tenho frustração na fonte 280, eu não tenho necessidade. E eu estava vendo necessidade. Mas depois, depois de toda a negociação, aí o Glauber falou, professor, é porque o senhor está olhando o orçamento, você tem que olhar o CIOP. E o CIOP a gente não tem acesso nacional. Então, eu estou fazendo esse registro, porque se alguma universidade ou outra que viu uma informação desencontrada, foi esse motivo, ok? Porque eu olhei os dados no Tesouro Gerencial. O Weber já chegou? Já. Obrigado, Poti. Você volta depois da apresentação do Weber para a gente compor a mesa. Weber, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pela participação do Ministério da Educação no nosso fórum. Tiago, tem uma apresentação? Tiago, só um minutinho. Eu quero aproveitar, antes que a gente perca um momento, quero elogiar a iniciativa da Comissão de Modelos. Quero agradecer muitíssimo ao professor Poti pela dedicação, pela ideia. Graças a essa iniciativa, muitas universidades esse ano puderam fazer uso de seus recursos quando elas tiveram excesso de arrecadação. O ano passado, a UNB deixou de poder usar 23 milhões de reais. Esse ano, esses recursos já tiveram utilização previstas na Portaria 9.420. Então, muitíssimo obrigada, iniciativa fundamental de solidariedade.